Bom dia, hoje é sexta-feira, estamos iniciando, né? Quer dizer, já iniciou, né? A nossa sexta-feira e vamos, né? Fazer o quê? Fazer o nosso dia, cada dia melhor, cada dia mais alguma coisa a acrescentar para a nossa vida, correto? E hoje, né? Devido às situações dos afazeres, eu não consegui entrar pela manhã, mas o importante é o quê? O importante é fazer. E agora estou aqui para fazer o quê? O que eu propus fazer, né, todos os dias, né, se possível, né, e se Deus permitir, né, eu estarei aqui com vocês passando alguma mensagem, a mensagem do dia, né, devido conforme o quê? Conforme a liturgia diária, certo? Que é o direcionamento que a igreja, né, que ela segue, que ela nos passa. Então são mensagens, né, de apóstolos, de profetas da época de Jesus Cristo, da época de antes de Cristo, e que nos trazem o que? Uma realidade, nos transpassa para a gente o que? Daquela geração, né? O que aconteceu naquela época e que a gente possa refletir o que? O hoje, né? Que a gente possa, né, tentar o que? Tentar ver o que aconteceu naquelas épocas e para hoje a gente poder o que? Fazer o que? Melhor, entender e tentar o que? Pelo menos seguir, né? Nosso caminho, que quem que é o nosso caminho? Jesus, né? E nada melhor do que a Bíblia, né? Que vai falar o que? Sobre a passagem de Jesus aqui, né? No nosso meio, na nossa terra, certo? Então hoje nós temos um assunto bem interessante, um assunto bem legal, um assunto que eu vejo, né, que pelo meu modo de ver, certo? E que vai mudar um pouco o nosso dia, né? Que hoje vai falar muito a questão que hoje nós vamos abranger o que? Isaías capítulo 38, certo? E Mateus capítulo 12. Então, vamos lá. Qual que é que Isaías, né, nos trouxe, quis nos mostrar através dessa passagem, né, que ele nos passa hoje? Eu vou até dar uma lidinha porque é bem interessante, é bem compreensível. E ele vai falar sobre o que? Sobre o rei de Judá, né, quem que é o rei de Judá? Ezequias, que era filho de Davi, certo? Então aqui o que acontece? Ele conta pra gente o que? Eu vou ler e aí depois nós vamos dar uma refletida, tá? Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei de ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade, e eis o sinal da parte do Senhor, para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás, e o sol voltou 10 graus para trás. Então, esse aí é o passagem de Isaías, né, que nos mostra o que? A preocupação do que o Senhor, né, passou para Isaías avisar o que? Ezequias, que ele não se restabeleceria, né, que ele estava doente, que ele estava, né, à beira da morte, certo? E foi passado que ele não restabeleceria. Mas aí o que ele não quer demonstrar? Olha só para você ver como que Deus é maravilhoso, né? O Ezequias, ele o que? Ele procurou o Deus. Ele procurou, né, o Senhor. Como? Ele se
em oração, né, dele com Deus, né, sozinho, certo? Ele pôs o que? A orar ao Senhor, né, e passou para, né, e na oração ele nos fala aqui, ó, que ele falou aqui, né? Ele mostrou todo o que? Toda a lealdade que ele tinha para com o Senhor, né, de todo o seu coração, né, e deixou também o que? Segundo a vontade, o que? Seguiu a vontade de Deus. Ele sempre procurou seguir as vontades de Deus. Por quê? Porque foi ensinado pelo pai, né, o Davi, né, esses ensinamentos. Então a descendência de Davi foi o que? Ela foi próspera justamente por causa disso. Por quê? Porque Davi, ele entendeu, ele compreendeu, né, o Deus, né, o Deus Pai. E ele passou isso aí para quê? Para sua descendência. Ele deixou em geração, né, que sua descendência iria levar isso aí, né, esses conhecimentos. E ele se deu ao que? A chorar abundantemente, né, o Ezequias, porque ele estava o que? Estava, né, com o coração apertado, porque já tinha, né, dito, mas só que como ele tinha feito tudo, né, a vontade de Deus anteriormente, o que Deus mostrou e falou para Isaías? Olha só o que Deus mostrou e falou para Isaías. Falou que o quê? Que Deus, aqui ó, eis que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, né? Isso aqui é mensagem para o Ezequias. Deus já ouviu a oração, né? E viu as lágrimas de Ezequias, né? E por isso ele o quê? Ele prolongou a vida de Ezequias por 15 anos. Então quer dizer, Deus está ali, ele está aqui do nosso lado. E se você faz a vontade dele, no momento onde você mais precisa, ele vai estar ali para poder o quê? Para te socorrer, para te ajudar, para te dar o quê? A paz, a tranquilidade. Entendeu? Então é isso, né, que a mensagem que a gente vem hoje de Isaías vem nos mostrar isso aí, né, para nossa realidade, o quê? Que a gente tem apenas o quê? Que fazer como, Sérgio? Fazer o quê? Fazer a vontade do quê? Do nosso Pai, a vontade do nosso, né, Deus maior, do nosso Pai maior, né, que é o quê? Que ele além de mostrar pra gente, né, aí nós vamos ler aqui também, nós temos o Mateus, que vai mostrar o quê? A passagem de Jesus aqui na terra também, nós vamos tirar também como um exemplo. E aqui também ele mostra em Salmos, tá, na liturgia de hoje, ele mostra também o quê? Um poema que o Ezequias fez nesse momento, tá? Que ele fala o quê? Que ele estava doente, né, e se restabeleceu. E qual que era o pensamento naquela hora, né? O que ele dizia, né? Que era necessário, pois, que eu me vá, né? Aqui no caso ele vai mostrar aqui, ó. É necessário, serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam a viver, né? Não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Então ele já estava o quê? Já estava se vendo, né, naquela situação de quê? Que ele não estaria mais aqui nessa terra, não estaria mais vendo, né, vivendo aqui nessa terra. Não verei mais a luz entre os habitantes do mundo, certo? Então arrancam as estacas de meu abrigo, arrebatam-me como uma tenda de pastores, né? Como um tecelão enrolam as telas de minha vida. Então o Deus mandou uma mensagem para ele que ele teria que organizar a cidade onde a cidade que ele estava, as coisas que eles tinham ali, já teria o que deixar tudo organizado, tudo certo, porque ele estaria indo para outra, né? Estaria a passagem, a vida dele estaria findando, né? E ele, então aí que mostra o que só ele, né? Só Ezequias, né? Devido à sua oração para Deus, ele dispôs, né? Deus conseguiu, né, ouvir a oração dele e apenas o que? Apenas fez a vontade, né? Muitas vezes que a gente espera alguma coisa dele e muitas vezes a gente não confia, certo? Por quê? Porque a gente fica muito perdido nas coisas aqui, né, do nosso dia a dia, tá? Então essa é a mensagem de Isaías pra gente, tá? E Mateus, né, para mostrar a passagem de Jesus aqui na terra, o que eles nos mostram, né? Eu fiz alguns pontos aqui, algumas coisas, eles nos passa hoje o que? Nós temos alguns pontos principais de hoje do Evangelho, que é os pontos do que? Onde nós temos a fome dos discípulos, certo? Que Deus começa a vir caminhando, né, por entre as plantações. E aí, deixa eu achar o Mateus aqui, Mateus capítulo
capítulo 12, do 1 ao 8, aqui, ó. Atravessa Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começam a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isso, os fariseus disseram-lhes: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não leste na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, gente, olha só como que é, né, na época de Jesus. Então, Mateus está mostrando, né, justamente o quê? Que ele fala da fome dos discípulos, certo? Que muitas vezes a gente, o quê? Não importa os dias, né, todo dia é dia. E cada um sabe, né, a necessidade que passa no nosso dia, né? Todos temos alguma necessidade. E muitas vezes a gente vê a ação, a atitude de algumas pessoas, e muitas vezes a gente, sem conhecer a causa, sem conhecer o problema daquilo que está levando ela a fazer algum movimento, alguma ação, né, a gente já tira algumas conclusões sem antes conhecer. Então, isso que Jesus quer nos mostrar. Então, aí ele dá até o exemplo aqui dos sacerdotes que o quê? Que trabalham no sábado, né, e não são culpados. Mas por quê? Eles são diferentes dos outros? Eles têm alguma coisa a mais que nós, né? Só porque eles são conhecedores da lei? Então eles teriam o quê? Eles entendem o quê? Que eles mesmos, né? Eles trabalham no sábado, eles estão trabalhando no sábado para outras pessoas. Então muitas vezes a gente tem o quê? Não temos opções, muitas vezes a necessidade que a gente passa, a gente precisa fazer alguma ação. Não importa o dia foi feito o quê? Pra gente o quê? Pra gente fazer, pra gente desfrutar, pra gente o quê? Pra gente viver, né? Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo, né? Qual que é a escolha que você está tendo, por exemplo, nesse exato momento? Porque a nossa vida é o que? É agora, né? É agora que é a nossa vida. E Jesus nos fala aqui na passagem o que? Ele é o que? Misericórdia. Ele não é sacrifício, certo? Então a gente não veio aqui para sacrificar. Jesus não quer que a gente se sacrifique. Ele quer o quê? Que a gente faça, que a gente realize. E lá atrás nós temos um exemplo, né, do rei de Ezequias, né, que justamente ele o que? Ele fazia, ele já fazia. E na hora que você mais precisa, ele vai estar ali para quê? Para te fortalecer, para te socorrer, se você o quê? Pedir, se você tiver feito, né? Porque muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer só pedir, a gente só quer que nos dê. Mas o que você está doando? O que você está dando, né, para o seu próximo, né, para outras pessoas? Então é isso que Deus muitas vezes, que essa conexão que a gente pede, que a gente quer lá do alto, muitas vezes é isso. Não é falar, né, que você tem que seguir. Não, é você que vai acordar uma hora e vai perceber quais as informações que você está captando aqui no hoje, no agora. As opções é de cada um. Nós temos as opções de procura, né, do que a gente quer. Então é isso que a gente tem que parar e pensar, né? Porque Deus pede o quê? Para que a gente pense, pra gente o quê? Analise antes de tomar o quê? Alguma ação, fazer alguma atitude, né? Então por que Ele pede para isso? Para que você tenha o quê? Que faça coisas boas, que leve amor a outras pessoas. Se você quer receber amor, não fica esperando receber, né, de outras pessoas o amor que você quer. Faça aquilo, né, que você quer, faça para outras pessoas, doe isso para outras pessoas, porque através desse gesto, através desse momento de ação que você vai estar fazendo, se doando, Deus vai ver, vai enxergar e vai verificar o que você está vendo, porque Deus está aqui, Ele está vendo tudo que a gente faz. Então não adianta você falar, não, hoje eu não vou fazer.
é a escolha sua, entendeu? É você que está escolhendo. E é isso, é a quem que vai cobrar isso? Vai ser o quê? É ele, através do quê? Através do tempo. O tempo, quem controla é que é ele. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o nosso tempo é o quê? É o agora, é agora. É fazer agora. Se você quer, a escolha é sua, né? Você vai escolher, mas o que você quer agora? Você quer o bem ou o mal? Porque a escolha foi nossa lá atrás, né? Nós, quer dizer, pessoas, gerações, né, antigas, né, muito nossos antepassados, nós estamos justamente por quê? Porque devido a uma escolha lá atrás, certo? E é isso que a gente tem o quê? Todo dia a gente tem o quê? O nosso direito de escolha, nosso livre, a nossa liberdade de escolher. Então, tudo que muitas vezes você está preso, você está numa situação complicada, numa situação difícil, é porque analise, pare e pense. Quem que escolheu estar aí nesse momento agora? Quais as suas opções que te colocaram nisso? O que você fez que chegou a isso? Então, é para cada um refletir, é para cada um tirar uma reflexão, né? E ver. E uma coisa interessante de hoje e que Deus nos passa sempre é o quê? É o princípio da aliança, né? Que isso aí vem justamente nos mostrar isso aí. O que seria a aliança, né? O que seria a aliança, que a gente fala o princípio da aliança, né? Que é, muitas vezes a gente fica pensando, porque a gente quer o quê? A gente quer união, a gente quer, né, coletividade, a gente quer amor, a gente quer, mas só que tudo para isso, para você ter, você tem que o quê? Você tem que fazer o quê? Uma escolha, você tem que escolher. Você quer o quê? Aliança. E a aliança hoje vem de quem? Qual que é da onde que vem a nossa aliança? Primeiro, tem que vir dele, do nosso Pai, né? Então nós temos que fazer aliança o quê? Com Jesus, e através dele chegar ao quê? Ao Pai, né? Então isso que Deus e nós temos também um outro exemplo de aliança, é o quê? O casamento, né? Hoje, porque que, né, a gente tem o quê? As pessoas muitas vezes estão aí procurando, né, a pessoa perfeita, muitas vezes as pessoas que te complete. Mas analisem primeiro, qual aliança que você fez primeiro, que você está fazendo para você procurar uma outra aliança aqui na Terra. Então, você tem que parar e analisar. A aliança, o princípio da aliança seria o quê? Se você hoje, né, muitas vezes não casou, ou se você já casou, muitas vezes hoje, né, está numa situação difícil, analise, porque, vou dar um exemplo, né, porque o que acontece? Nós formamos o quê? A aliança através do quê? Através de três coisas, né, que seria o quê? No caso, né, seria o homem, a mulher e Deus, certo? E se você muitas vezes não é casado, não está, né, ainda não teve a oportunidade, ainda está em desenvolvimento, nós temos que saber qual que é a aliança também que você está escolhendo, certo? Que é o que? Você, né, você, o Espírito Santo, né, e Deus, certo? Então isso que a gente tem que analisar. Então qual que seria essas três coisas que você está procurando? Qual que é a aliança que você está fazendo? Será que você está na aliança certa, ou você está o quê? Na união aqui, né, no caso aqui, né, da Terra. Então, muitas vezes a gente tem que parar e analisar. E através dessa aliança que você tiver, dessa escolha que você fizer, você vai conseguir o quê? Aproximar de outras pessoas, ter outras pessoas da mesma o quê? Do mesmo objetivo, do mesmo foco, do mesmo propósito. Então, muitas vezes a gente quer o quê? A pessoa maravilhosa, a pessoa, né, do bem, a pessoa correta. Mas e você? O que você faz para querer receber uma pessoa dessa, né? Então o que acontece? Você tem que ver quais são as suas atitudes, as suas escolhas, o que você está fazendo que você mereça receber esse tipo de pessoa que você queira, né? Muitas vezes. Então é isso que Deus, né, nos mostra o quê? Que o casamento é isso, é uma aliança o quê? Muitas vezes é uma trindade, né? Uma trindade o quê? Entre o homem e a mulher. E ele une isso, né? A gente uniu isso. E se você quer ter um casamento, né, bom, um casamento que dure, perdure, por quê? Porque vocês vão transformar o quê? Numa unidade só,
E aí o que acontece? Se o homem, né, ou a mulher muitas vezes se afasta um do outro, muitas vezes não tem essa união, o que acontece? Ela vai o quê? Vai se perdendo o quê? Essa união, essa trindade. E aí cada um vai o quê? Vai direcionando para o seu propósito, para o que você está escolhendo. E Deus quer o quê? Quando você faz essa união, quando você escolhe essa união, certo? Você que pediu para Ele, você que escolheu, você que fez isso, você que procurou isso. Então, se você procurou e Ele abençoou, você tem que o quê? Você tem que unir essas forças, unir o quê? Que cada vez que você for unir, o que vai transformando? Vai se transformando o quê? Numa união, né? E a união é o quê? Essa aliança que vocês vão ter com quem? Com Ele, com o Pai, certo? Então essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, certo? Para que a gente reflita, né, no nosso dia, quais os princípios, né, que você está escolhendo, quais, né, as escolhas que estão sendo feitas, né? E o dia está o quê? Nós estamos ainda na manhã do dia, né? Nós chegamos próximo ao meio-dia. E está o quê? Está aí, né? O tempo é o quê? O tempo é dele, é de Deus. E você tem a escolha de você viver o seu tempo ou o tempo dele. E aí, cada escolha tem uma consequência, alguma coisa você vai colher lá na frente. Então paramos e nos analisamos, né? O que nós estamos escolhendo, qual o tempo que nós estamos seguindo, certo? E aí você vai tirar como o quê? Como uma forma de viver o seu dia, de viver o quê? O seu dia a dia, com sua proximidade, com seus filhos, com seus amigos, né? Com seus parentes. E aí você vai começar o quê? A perceber, você vai começar a enxergar o quê? A reciprocidade daquilo que você transfere, né? Daquilo que você doa, daquilo que você dá, sem interesse de querer receber algo em troca. Porque isso aí é natural, isso aí é dele, é de Deus. E ele vai fazer com que você vai começar a enxergar esse retorno para você, entendeu? É justamente isso, tá? Que eu quero deixar para vocês hoje. Numa sexta-feira, chegando aí um final de semana aí, né? Espero que seja próspero para todos, né? Mas aí vamos aproveitar o que? O hoje. Vamos fazer o que? Se você tem alguma coisa para fazer que muitas vezes está aí apertado no seu coração, faça, né? Não tenha medo e procure o que? Fazer da melhor forma, da forma boa, da forma, né? Que ele gostaria que fosse, certo? Mas só você pode fazer, tá ok? Então, gente, a mensagem é essa. Quero desejar, né, um ótimo dia, um excepcional dia aí para todos. Que Deus abençoando sempre, né? Ele tá aí junto de você. Então, faça a escolha certa. Procure, né, fazer o que você acha que é certo, certo? E é interessante, uma coisa importante que eu quero deixar para vocês. Olha só a vantagem, o lado positivo, vamos dizer, né? O homem, como que ele inventa, ele monta as coisas boas. Hoje nós estamos com essa tecnologia, né? Que é o quê? Que é a internet, que é o celular, que é o Instagram. E eu poderia, por exemplo, nessa isolamento que a gente está vivendo, muitas vezes a gente não tem o contato, a gente não tem a forma de a gente chegar nas outras pessoas, de a gente comunicar, de a gente passar para o nosso próximo, né, alguma coisa boa. E a maravilha de tudo isso é o quê? Que hoje eu posso ter essa oportunidade. Não importa o tempo, se é de manhã às 7 horas, se é agora, nesse horário, ou se pode ser à tarde. Mas o interessante é o quê? A escolha sua de você querer fazer. E eu, graças a Deus, tive essa escolha de analisar e de pensar e falar, cara, por que não fazer agora, né, no momento, né, que eu tô já saí de casa, já tô na correria, tô fazendo as coisas acontecerem, né, correndo atrás. E vocês também estão fazendo também, eu acho que no dia de vocês aí as coisas acontecerem. Mas toda hora, todo momento, né, o momento é agora, e por que não fazer agora, né? Eu resolvi fazer. E com certeza isso aí vai o quê? Vai me trazer alguma coisa de bom, alguma coisa de boa. Não espero, tô apenas fazendo, tô apenas mandando, né? Falando, certo? Algum conhecimento que foi me passado, que eu busquei, que eu procurei, que eu quero sempre estar procurando, tá? E de alguma forma, né, fazer o quê? Fazer o bem, fazer algo a mais, tá, gente? Então, é nesse espírito que eu quero transpassar aí para todos.
e deixar, né, que vocês também reflitam, que vocês façam também o agora de vocês aí, certo? E agradecer, né, a Deus pelas pessoas que aqui estão, né, que sempre possa, né, ouvi-las, que possam mostrar o caminho o caminho da felicidade delas, certo? E que elas possam nisso poder o quê? Fazer o seu melhor, fazer a sua ação, o seu dia da melhor forma possível, da melhor forma que eles têm condições, da melhor forma que eles podem fazer. Então, sejamos humildes, sejamos simples e apenas tenhamos o quê? A vontade dele de querer o quê? Que a gente faça, certo? Então, desejo um bom dia a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês aí. Um abraço.